Samanta, eu já tô disposta, eu já queria começar o meu negócio. Agora, com essa sequência de episódios, eu tô me sentindo ainda mais motivada e eu tô disposta a fazer um investimento mínimo aqui no meu negócio para que ele fique mais organizado e eu me sinta mais motivada. Então, assim, eu acho muito legal essa questão dos potes, realmente. Até para você colocar na sua bancada, eles facilitam muito. Como eu disse para vocês, não é uma cozinha grande, mas é uma cozinha que ficou bem estruturada e organizada. E na cozinha, o fato de ser organizada, né, de a gente ter uma organização, realmente o nosso processo é muito otimizado. A gente faz mais coisa, a nossa produção é maior e a gente gasta menos tempo. Então, hoje em dia, eu tô produzindo realmente, depois que eu vim pra essa cozinha, eu tô conseguindo produzir mais em um menor tempo de trabalho, justamente por conta dessa organização que a minha mãe, não sei se ela tá assistindo, que a minha mãe fez. Minha mãe é muito boa em organizar, esse não é meu forte, mas a minha mãe veio aqui, deu um grau, assim, mostra um pouco aqui, tem como mostrar? Só para as meninas terem de ideia, tá? Não precisa ser assim. Eu dividi a despensa da minha mãe com ela e tava tudo certo. Eu também não tinha esse monte de coisa aqui. Eu comecei fazendo só o bolo de chocolate. Então eu precisava ter o quê? Na minha casa, ovo, açúcar, que eu sempre trabalhei com açúcar demerara. Aí eu precisava ter o chocolate 50%, farinha de aveia, que é a farinha que eu uso pra gente fazer o bolo, e biomassa e fermento. Então, assim, era muito fácil de armazenar tudo isso. Eu não precisava de metade desse material que eu tenho aqui hoje, tá? Então, eu comecei com bolo de chocolate. Foi o bolo de chocolate que me permitiu chegar até aqui. Várias meninas que estão aqui assistindo também foram as primeiras a encomendar o bolo. Era um tamanho único, eu lembro, era um bolo grande e era isso só nos finais de semana. Então, eu não precisava de nada disso. Mas conforme eu fui desenvolvendo outras receitas e outros produtos, houve a necessidade de eu ter, claro, outros tipos de materiais. E aí a gente conseguiu organizar dessa maneira em potes, tanto potes de plástico como potes de vidro, tá? Não é uma cozinha 100% industrial ainda, é uma cozinha que eu digo, o mais... É híbrida, ela é uma cozinha artesanal / industrial, né? Ela é uma cozinha muito fofa, muito linda, sou apaixonada. E muito funcional, que é o principal pra gente, e ficou super higiênica, super limpinha, super legal, super clean. Um ambiente muito branquinho, amei. Mas você pode começar da cozinha da sua casa. Tô só mostrando a minha. Mostrando já que a gente apresentou. Esse daqui também foi uma aquisição nova, essa prateleira de inox. E essas formas, gente, foram com o tempo. Então, assim, eu queria poder ter tempo pra mostrar pra vocês a história de cada forma dessas. Porque, assim, ó, tem forma da minha mãe, tem forma da minha avó. Onde eu ia, tem forma da minha sogra, eu acho também, né, sogra? Onde eu ia, tem forma da minha sogra, sim. As forminhas do Biobon, lembra? Lembra, sogra? Porque, assim, onde eu ia fazendo bolo, as casas que eu ia transitando, eu pegava a forma. Mas claro que eu falava, olha, eu gostei muito dessa tua forma, ela vai ser minha, tá? Eu falo, eu sou cara de pau. Então, assim, forma da minha mãe, olha só, dá pra ver. Essas formas aqui são novas. Eu comprei, eu asso a massa. Um dos produtos que a gente faz são os crocantinhos. E é uma massa que ela precisa ser pré-assada antes de eu dar o formato de crocantinho, que são os biscoitinhos para essa massa. Então essas formas, ó, vocês conseguem ver, elas são novas. Já eu comprei pra mim, mas eu comecei, ó, vocês vão ver a diferença. Alô, mãe? Essas formas são da minha mãe, elas vieram comigo lá da minha primeira cozinha. Dá pra ver, ó, forma já cansada. Um dia desse ela teve que comprar um monte de forma pra ela. Porque ela disse, Samanta, tu levou todas as minhas formas. Eu falei, mãe, tu não pode me brigar, não. E aí eu trouxe. Então, assim, essas formas quadradas, retangulares, elas são muito boas, tá bom? Mas assim, como eu falei pra vocês, se vocês forem começar só com bolo, não precisa dessa forma. Por enquanto, tá bom? Essa forma é porque eu já faço outros produtos além dos bolos. Agora, pra você que vai começar com os bolos, o essencial é ter o quê? Formas circulares. Ou, se você quiser vender fatias de bolos, aí sim você pode, de fato, trabalhar também. Tem gente que gosta da fatia quadrada, né, do bolo. Você pode trabalhar com essa forma retangular. Mas o que você precisa, basicamente, são formas para assar o seu bolo. Essas aqui são formas médias, do meu bolo médio, que são de 24 centímetros de diâmetro, tá bom? Essa daqui é 24 centímetros de diâmetro, aqui cabe cerca de 580 gramas de bolo, falando do meu bolo de chocolate. Essas quantidades todas certinhas as meninas da comunidade têm, mas esse não é o intuito da nossa live de hoje. Eu quero mostrar uma grande. Essa aqui, aí eu já comecei a investir um pouquinho mais, ó, mas ainda tá fechada, pra vocês verem que realmente é recente demais.
Então eu trabalhava, gente, com essas formas, ó, essas forminhas minis aqui também, quando eu faço mini bolo. Então depende do tamanho de bolo que você quer trabalhar. Mas eu te aconselho a ter uma forma mini, uma forma média e uma forma grande, tá? Ou então, como eu, comecei fazendo só bolo grande, valor único, tamanho único. Aí você vai ter só uma forma. Então, Samantha, minha estrutura tá super reduzida, minha situação não tá legal, não posso investir nada, mulher. Eu quero começar agora com o que eu tenho hoje, eu tenho só uma forma. Você vai fazer os cálculos, né, do seu custo, do seu tempo de trabalho e você vai trabalhar com um tamanho único de bolo para usar a forminha que você tem aí na sua casa. Ah, eu comecei a receber muita encomenda. A Renata, não sei se a Renata tá assistindo a gente da nossa comunidade, ela começou a postar no Instagram dela, ela já vivia uma alimentação mais saudável, já fazia algumas coisinhas saudáveis. Gente, no final de semana ela teve encomenda de 40 bolos. 40 bolos. Então, assim, Samantha, eu comecei com uma forma, mas eu tenho certeza que se você tiver uma encomenda de 40 bolos, ou de 20 bolos, ou de 10 bolos, você já consegue pegar ali um dinheirinho, né, do lucro que você vai ter e reinvestir em mais formas. Mas você pode começar apenas com uma forma, isso não é limitante pra você, não mais, viu? Então aqui hoje eu já tenho forma em formato de coração, já tenho vários tipos de forma, mas pra você começar, basta que você tenha uma forma de bolo. E pra você fazer a sua biomassa, você precisa de uma panelinha de pressão, pode ser uma panelinha pequena mesmo, como eu mostrei ontem no passo a passo. No passo a passo da biomassa de ontem, eu tive o cuidado de mostrar uma panela de pressão pequena dessas que a gente tem em casa. A minha atual é essa daqui, de capacidade para 20 litros de banana, e já tá pequena pra mim. Eu falei ontem, eu preciso de uma segunda banana dessa para eu conseguir produzir num tempo menor. Então eu preciso dessa segunda panela já, mas essa daqui já é para um nível lá na frente. Você não precisa de uma dessa daqui para começar. E aí você começa com a panelinha de pressão que você tem na sua casa, tá? Pra você fazer a confecção da sua biomassa. Uma panelinha dessa, olha só. Menos que um palmo. Eu não sei exatamente a capacidade dela, mas ela é bem pequenininha mesmo. 4,5. Capacidade de 4 litros e meio. Tá bom? Então bem pequenininha mesmo, pra vocês terem como referência que dá pra fazer nessa. A gente consegue colocar aqui dentro cerca de 12 bananas pratas, que são bananas maiores. E se for banana maçã ou banana nanica, que são maçãs, que são bananas menorzinhas, você consegue colocar acho que até 20 bananas aqui dentro. Então você consegue, de certa forma, pra quem tá começando, produzir uma quantidade de biomassa bem bacana usando essa panelinha aqui.